Como é que um traidor, condenado à morte, virou o maior herói da história do Brasil? A resposta para isso envolve uma cabeça que desapareceu 2 vezes e um rosto que, na verdade, nunca existiu de verdade. Imagina a cena. Estamos em 1792, em Vila Rica. A coroa portuguesa quer mandar um recado bem claro. E para isso, eles expõem a cabeça de Joaquim e José da Silva Xavier, o Tiradentes, num poste bem alto. A mensagem era essa: é isso que acontece com quem ousa desafiar o império. Só que algo que ninguém esperava acontece. No meio da noite, sem ninguém ver, a cabeça some. Simplesmente desaparece. Teria sido um ato de desafio? Desrespeito? A verdade é que ninguém jamais soube. E esse mistério é só o comecinho de uma história muito, mas muito mais maluca. E aí ficam as perguntas, né? O que de fato aconteceu com a cabeça original? E talvez mais chocante ainda, por que a imagem que todo mundo conhece dos livros de história, aquela que a gente aprendeu a reconhecer, porque ela é basicamente uma farsa? A verdade é que o nosso grande herói nacional foi, na verdade, construído sem que ninguém fizesse a menor ideia de como ele era. Ele era, literalmente, uma tela em branco. Pode fazer o teste. Pense em Tiradentes. A imagem que vem na cabeça é essa aqui, certo? Cabelo comprido, barba cheia, aquele olhar nobre, quase de um santo. Essa figura que está nos livros, nas estátuas, no feriado. Pois é, essa imagem foi 100% inventada. Agora, olha só esse contraste. A imagem do mito e a da realidade provável. Relatos da época e as próprias regras das prisões portuguesas indicam uma aparência, digamos, bem diferente. Depois de 3 anos preso, era padrão raspar cabelo e barba por questão de higiene. Ou seja, o nosso herói icônico era, muito provavelmente, careca e de rosto liso. E essa citação do historiador André Figueiredo Rodrigues mata a charada. Um herói sem rosto. A falta de um retrato real deu liberdade total para que a nova nação que estava nascendo pudesse simplesmente pintar o seu próprio passado do jeito que fosse mais conveniente. Tá, mas por que essa necessidade toda de inventar um herói do zero? A resposta, como quase sempre, está na política. A República tinha acabado de nascer e precisava desesperadamente de um símbolo para se firmar. Olha só essa linha do tempo. Por quase 100 anos, Tiradentes foi uma figura esquecida, um traidor. Mas aí, em 1889, a monarquia cai. Os republicanos precisam de um mártir para ontem. E num piscar de olhos, já no ano seguinte, o dia da execução dele vira feriado nacional. Foi tudo muito rápido. E essa escolha não foi aleatória, não. Tinha outros candidatos na mesa, como Frei Caneca. Mas o Tiradentes, ele era perfeito. Era do Sul, o novo centro do poder. O fim dele foi vendido como um sacrifício, não como uma rebeldia. E o principal, a história dele podia ser facilmente moldada para se parecer com a de Jesus Cristo. Exato. A transformação do Tiradentes em herói foi, na prática, uma campanha de marketing brilhante, que usou a imagem religiosa mais poderosa que existia no país. A estratégia era clara, quase uma receita de bolo. Primeiro, encontre um mártir. Segundo, associe a imagem dele à de Cristo para criar uma conexão emocional imediata com o povo. Terceiro, use a arte para fixar essa imagem na cabeça de todo mundo. E claro, o ingrediente secreto: ignore todos os fatos inconvenientes, né? Artistas da época, como Ângelo Agostini e Décio Vilares, receberam essa missão. Eles não estavam só pintando um retrato, eles estavam literalmente criando um santo para a pátria. A semelhança com Cristo não é coincidência, é projeto. Este slide aqui mostra perfeitamente essa guerra de narrativas. De um lado, a versão de Décio Vilares, serena, idealizada, quase divina, foi um sucesso absoluto. Do outro, a de Pedro Américo, brutal, realista, mostrando o destino terrível do herói. Essa foi um escândalo. A República não queria um herói humano, em pedaços. Chamaram a obra de açougue de carne humana. Eles queriam um mito, um símbolo de glória, não da brutalidade do sistema. A pintura de Américo, por mostrar a verdade nua e crua, foi considerada repulsiva e ficou escondida por 50 anos. E quando a gente pensa que a história não pode ficar mais bizarra, ela decide se repetir. Só que dessa vez com um toque de comédia e muita irreverência. Vamos avançar no tempo. Corta para 200 anos depois do sumiço da cabeça original. A gente está em Ouro Preto, em 1992.
Para comemorar o bicentenário, as autoridades resolvem recriar a cena. Colocam uma réplica de gesso da cabeça numa gaiola, no mesmo lugar, com toda a pompa militar. A história oficial sendo reencenada. Mas a população local... eles tinham outros planos. Vendo aquela cena toda, 2 artistas plásticos, Gelson Fortes e José Ifigênio, decidiram que a história merecia um final mais autêntico, o final do povo. E assim, no meio da madrugada, eles repetiram o feito. Sacudiram o poste até a cabeça de gesso cair e se quebrar toda no chão. Juntaram os pedacinhos e enterraram no quintal. O crime perfeito, recriando o mistério original como um ato de protesto, quase uma performance artística. E o que tudo isso nos mostra, afinal? Que a história do Tiradentes não pertence só ao Estado, aos livros. Ela é uma lenda viva, que está sempre sendo disputada, reinventada. O primeiro roubo pode ter sido um ato de respeito. O segundo, claramente, foi um ato de deboche, de apropriação. Mas os dois, no fundo, mostram a mesma coisa. O povo se recusando a só aceitar a versão oficial da história. Eles tomaram o herói de volta para si. Então, no final das contas, o herói sobrevive por causa de várias forças agindo juntas. O Estado o mantém como símbolo oficial. A escola perpetua o mito. A arte o explora de todas as formas. E o povo, o povo brinca com ele, desafia ele, e ao fazer isso, talvez o mantenha mais vivo do que qualquer estátua de bronze. E isso tudo deixa a gente com uma pulga atrás da orelha. A história de Tiradentes mostra que criar um herói é um ato de poder, sem dúvida. Mas talvez o verdadeiro poder esteja nas mãos de quem conta, reconta e reinventa essa história séculos depois. Fica a reflexão. E para quem gostou de desvendar esse mistério, fica o convite para se inscrever e não perder as próximas histórias.